João Espanha e Francisco Proença de Carvalho são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite, obrigado por estarem aqui. Francisco, quando se falava na possibilidade de Portugal ter, de facto, mais tempo para atingir as metas que estavam previstas, era, em grande parte, com o objetivo de aliviar um pouco a carga sobre os portugueses e sobre o país. Ora, hoje é anunciado este aumento do tempo, mas, ao mesmo tempo, temos mais austeridade. É a prova de que a receita está, de facto, a falhar muito em relação ao que se previa. Foi sempre isso que eu pensei, aliás. Acho que foi sempre isso que nós aqui pensámos, que no fundo a sensatez da Troika, do Governo, e uma percepção clara daquilo que está a ser o resultado das políticas seguidas, em consonância das duas partes, ou das partes todas que estão aqui envolvidas no nosso processo de ajustamento, o famoso processo de ajustamento. Tivemos nós aqui e muitas pessoas a perspectiva de que precisávamos de mais tempo, eventualmente precisaríamos de mais dinheiro. Agora fala-se de mais tempo, eventualmente daqui a uns tempos vamos falar, precisamos também de mais dinheiro, não sabemos, mas pronto, vamos para o mais tempo, mas no sentido de perceber que de facto um ajustamento tão brusco como estamos a fazer, nomeadamente ao nível da ideia que existia quanto às receitas do Estado e à austeridade que tem, no fundo, no essencial, levado a aumentos de impostos, porque há outro tipo de austeridade, mas aquela que temos visto mais e que assistimos mais agora incide sempre sobre o lado da receita. E a verdade é que percebemos agora, e eu acho que essa é o grande espanto e a grande desilusão, e no fundo é uma sequência de situações que ninguém está a perceber muito bem, porque nós agora, quem pensava que ia ter mais tempo para poder ajustar de uma forma mais harmoniosa e de acordo com um equilíbrio entre parte orçamental e economia, de repente vê que isto foi tudo muito mal, não está a correr bem. Se calhar a única parte que vemos, ou a parte maior que vemos que está a correr bem, é que somos credíveis, porque cumprimos e porque estamos a seguir aquele caminho, mas depois o resultado do caminho não está explícito, que é bom. Pelo contrário, os dados orçamentais contrariam isso. Eu acho que um problema do Governo é precisamente estar a dar pontapés para a frente continuamente e não explicar. Eu gostava de saber, então, o que é que está a correr mal? Porque só ouço o Sr. Ministro das Finanças, o Primeiro-Ministro, a dizer que nós estamos a cumprir o nosso papel, as coisas estão... O ajustamento, eu já ouvi falar que o ajustamento estava a correr melhor do que o previsto até. Mas, quer dizer, o ajustamento era para quê? Não era para equilibrar as contas públicas? E mesmo equilibrarmos as contas públicas. Do lado europeu, as referências feitas a Portugal são sempre de que é um caso, é um exemplo de um ajustamento que está a correr bem. É difícil de explicar isso quando o que vemos é que as contas públicas não estão a ficar equilibradas dentro do previsto. A receita, apesar dos aumentos de impostos, está a diminuir. A economia está numa recessão muito acentuada. Enfim, uma pessoa pergunta-se o que é que está a correr bem. Nós vemos, quer dizer, que Portugal está de facto a ficar mais pobre. Podemos achar que esse é um modelo de desenvolvimento dentro de um quadro europeu que me faz uma certa confusão. Não me faria confusão se nós vivêssemos com a nossa soberania, se nós não estivéssemos num projeto europeu que é suposto ser um projeto de desenvolvimento. Agora, de facto, isto começa a tornar-se tão incompreensível para o comum dos cidadãos que é difícil depois o nosso governo conseguir ter a legitimidade até para poder fazer as reformas que são necessárias e continuar a fazer, porque as pessoas estão a entrar num momento em que não percebem sequer a racionalidade de tudo isto. Parece que há aqui, aliás, estes últimos tempos, parece que há 2 ou 3 pessoas do governo, nem são todas aparentemente, que estão com uma visão iluminada, e o resto do país, de uma ponta à outra, é uma coisa que eu acho que nunca tinha visto, da esquerda à direita, dos trabalhadores aos empresários, dos ricos aos pobres. Quer dizer, acha que isto é tudo um ato de, enfim, não quero dizer senilidade, mas é uma coisa que não bate certo. Será que estão todos errados e há 2 ou 3 que estão eliminados? Eu espero que sim. E, aliás, eu tenho sempre uma última esperança de que nós é que não percebemos nada disto, ninguém percebe nada disto, a não ser o nosso Ministro das Finanças, que tem sempre uma capacidade muito tranquila de explicar as coisas, está completamente certo. Mas é complicado entender isso. Isto, vamos entrar num ciclo que o Governo já nem sequer tem, de repente, como em 3 dias, quase 3 dias, consegue perder um elan que havia em relação a um Primeiro-Ministro, que este Primeiro-Ministro, a verdade é que, ao contrário do engenheiro Sócrates, pelo menos nos últimos tempos,
tem uma popularidade Ainda gozava de e uma tinha uma popularidade que vinha da significativa. credibilidade dele. Agora, qual é a credibilidade que este Primeiro-Ministro pode ter daqui para a frente se eu já vi não sei quantas facetas do Dr. Pedro Passos Coelho? Quer dizer, e são todas basicamente contraditórias. Eu acho que é em preparação. E uma delas, que tem surgido muito agora, é a questão dos impostos. Desde antes de ter sido eleito, Pedro Passos Coelho falava que o caminho não passava pelo aumento de impostos. Nós aqui, João, já discutimos várias vezes o peso da carga fiscal, já aqui dissemos que era difícil continuar a aumentar, mas o Governo também tem uma visão contrária. Continua a achar que é possível aumentar a carga fiscal. É possível, é sempre, como aliás se tem referido. Está visto. É uma questão de ser criativo e perceber onde é que está o dinheiro. E, de facto, quer dizer, eu, enfim, devo dizer, para começo de conversa, que estou profundamente desapontado com o que se passou nos últimos dias e estou como o Francisco, acho que em 3 dias o Governo deitou a perder, em nome do déficit, um consenso que se tinha vindo a obter, quer a nível político, quer a nível social, relativamente ao cumprimento das metas e aos sacrifícios que se tinham vindo a impor. Isto é, penso que ultrapassámos um limite e, pelo menos, como disse o Francisco e bem, é a primeira vez que eu vejo toda a gente, independentemente da cor política, ser trabalhador, ser funcionário público, ser trabalhador independente, o que for, patrão, empregado, não interessa. Ninguém gosta disto. Até a Associação das Empresas Distribuidoras, que são as principais beneficiárias da redução do TSU, estão contra. Como não podem deixar de estar, quer dizer, eu enfim, acredito que possa haver eliminados, eu não vejo nenhum, e tenho muita dificuldade em acreditar que 99% dos portugueses estejam errados, 0,9% não liguem a isto e 0,1% E o próprio Governo tinha dúvidas sobre a eficácia de um corte da TSU há poucos meses. O que é que pode ter levado a esta alteração? É uma pressão da Troika? Não sei se quer dizer, é uma pressão da Troika no sentido de aumentar a receita. Uma coisa é certa, a receita inicial era tributar o consumo. A tributação do consumo teve 2 efeitos, o agravamento da recessão e o principal, pelos vistos, não captou a receita necessária. Ora, se a tributação do consumo não permite captar a receita necessária, vamos ver onde é que podemos ir buscar dinheiro de forma a que ele não possa fugir. E, de facto, aos rendimentos do trabalho é a receita do costume. Esses não fogem, enquanto há emprego. Pode ser que um dia não haja emprego, mas se calhar nessa altura já ninguém está muito preocupado. Mas eu diria que a solução encontrada no sentido de fazer a transferência da taxa social única das empresas para os trabalhadores foi uma forma relativamente habilidosa de voltar a agulha para os rendimentos do trabalho e tentar ir aí buscar parte da receita, se não a totalidade, se não mesmo até um bocadinho mais, do que a receita que se iria perder com o facto de não haver o pagamento de 2 subsídios aos funcionários públicos, o que acarreta uma série de consequências estranhas, torna o sistema fiscal português completamente desequilibrado, do meu ponto de vista, põe em causa, inclusivamente, a natureza da contribuição para a segurança social. Eu já, enfim, nunca a considerei como um prémio de seguro público. Sempre achei que era um imposto, agora claramente é um imposto. Outra coisa não é um imposto sobre o rendimento do trabalho, é um imposto proporcional, não progressivo, e que resulta da necessidade do Governo de escapar à sentença do Tribunal Constitucional, enfim, dar resposta àquilo que era, de facto, o desidrato da Troika de se baixar a TSU, do meu ponto de vista, com impactos negligenciáveis no que diz respeito ao funcionamento da economia, e aumentar a receita. Aumentar a receita, aliás. Eu quase que saudades que eu tenho do engenheiro Sócrates. Isto é... Porque ele pelo menos enganava-me simpaticamente. Sim. Estes dois são antipáticos. E isto é uma afronta ao Tribunal Constitucional? Não. A forma como foi encontrada esta não, solução? Isso, eu não vou por aí. E não quero... Acho que se alguém afrontou alguém aqui, foram aqueles senhores do Partido Socialista, que um dia a história lhes fará justiça, que pediram a revisão do diploma, dessas normas, aliás, e sobretudo o próprio Tribunal Constitucional. Eu acho que o Tribunal Constitucional, sim, prestou um péssimo serviço e pode ser, provavelmente, a origem de toda esta atrapalhada que neste momento se está a viver. Do meu ponto de vista, aquela sentença do Tribunal Constitucional foi uma clara intrusão do Poder Judicial no Poder Executivo.
E, do meu ponto de vista, fez com que o governo tivesse que corrigir o tiro por forma a colocar ainda mais enfoque na receita e desistir de cortar na despesa. Porque é de facto isso que o Tribunal Constitucional vem dizer: vocês não podem cortar na despesa, têm que ir para o lado da receita. Tudo espremido, e por muitas explicações que se queiram tirar e por muito que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional venha explicar, o que lá está é isso: não podem mexer nos salários dos funcionários públicos, a não ser na mesma medida em que mexam nos salários dos privados. Ora, como os privados não têm como patrão o Estado, portanto só lá vamos por via dos impostos. Como não podem ir por via dos impostos, vão pela via das taxas, da taxa social única, que perde a natureza de taxa, se é que alguma vez a teve, e passa a ser um imposto proporcional sobre o trabalho, com tudo o que de negativo isso tem. Uma afronta ao Tribunal Constitucional, como digo, não me parece, é uma forma habilidosa de conseguir ir buscar mais algum dinheiro, mas lá está, como diz o Francisco, isto é mais do mesmo, com a agravante de desta vez parece que se partiu a corda. Eu nunca tinha assistido, de facto, a tão grande unanimidade na repulsa relativamente àquilo que foi anunciado pelo Governo, pelo Sr. Primeiro-Ministro. Não, hoje, o que disse o Ministro das Finanças, apesar de tudo, não é assim tão chocante, a não ser aquilo que me assusta verdadeiramente é o facto de termos uma meta de 2,5% para 2014. Isso é que acho que... Estou para ver o que é que vamos fazer aos mercados. Vamos buscar dinheiro para quê? Para comprar couves e batatas, só se for para relançar a economia, mas qual economia? Nessa altura já será um esforço ainda mais complicado. Provavelmente inglório. Nesta questão do partir da corda, essa corda partiu de facto com o Partido Socialista, com as centrais sindicais, nomeadamente com o GT, com o CDS ainda não se sabe muito bem em que ponto é que as relações vão ficar. Que perspectivas é que isto abre para o resto de uma legislatura que terminou há pouco o primeiro ano? Pois, eu neste momento até estou pessimista. Não estava, achava que isso era um capital muito positivo para Portugal. Desde logo, a começar pela coligação governamental. Quando eu vejo agora o ministro Paulo Portas, ou o líder do CDS-PP, que vai reunir o partido para debater ou para se pronunciar depois sobre as medidas anunciadas, parece que ele não faz parte deste governo. E faz-me alguma confusão. E eu acho que, de facto, está aqui, a corda penso que está partida. E não é tanto, quer dizer, em relação às centrais sindicais, é normal que não esteja normalmente, que esteja partida, faz parte. Em relação ao PS, seria importante que se tentasse encontrar aqui um consenso, mas não era fácil, quer dizer, o PS tinha que reencontrar o seu espaço de oposição. Há aqui uma margem que agora é larguíssima para encontrar esse espaço e, portanto, parece-me óbvio que vai chumbar o orçamento e que vai fazer oposição, e parece-me óbvio que tinha que fazer oposição, porque o que se nota deste governo é que parece mesmo ser de facto mais troiquista do que a Troika. Parece mesmo. É que eu até perceberia que o Primeiro-Ministro viesse dizer: estas medidas são impostas pelos nossos credores, senão não nos emprestam dinheiro, senão vamos para a bancarrota. Mas não é nada disso que acontece. Parece que acreditam mesmo naquilo que estão a fazer, mais do que a própria Troika acredita que isto possa correr bem. Isto, de facto, cria aqui uma separação e uma divisão na sociedade e, portanto, que a consequência da instabilidade política, eu pensar que poderemos ter eventualmente um processo eleitoral outra vez daqui a um ano, daqui a 2, ou seja, que esta legislatura não seja concluída, é de facto muito preocupante, porque vai ser ainda pior, eventualmente vai ser ainda pior, porque não acreditando. E de facto acho que não há neste momento alternativa credível e preparada, quer dizer, perde-se essa tal credibilidade. Vamos perder isso também. Portanto, eu acho que isto foi desastroso, já não sou o primeiro a utilizar esta palavra, foi desastroso a forma como isto foi feito. Aliás, eu não consigo, estou a tentar perceber o que é que o Primeiro-Ministro foi fazer sexta-feira antes do jogo da seleção, dar aquele anúncio perfeitamente desgarrado. E a seguir hoje temos o Ministro das Finanças e amanhã temos outra coisa. Eu não consegui perceber quem é que percebeu. Quem é que percebeu aquilo? Qual é que é o motivo? É porque, de facto, eu acho que há aqui um ponto fundamental e que faz parte de qualquer político ou qualquer política. É dar a entender, é fazer perceber as coisas.
o que é que eu não me importava que o Primeiro-Ministro dissesse assim, olha, isto não correu como nós esperávamos e, portanto, vamos seguir este caminho. A situação que encontrei não era aquela que eu estava à espera, portanto vou ter que seguir outro caminho. Mas parece que não, parece que eu estava à espera desta situação e já tinha dito aos portugueses que ia fazer isto. Agora também já tinha dito aos portugueses que todas as hipóteses podiam ser analisadas e seguidas. Então as pessoas dizem, ele não mentiu porque ele disse isto. Mas quer dizer, é preciso os portugueses compreenderem a real situação. E outro ponto fundamental, é preciso perceber o que é o nosso futuro. Ou seja, o que é que vai para além do ajustamento? O que é que eu estive, por exemplo, num país há pouco tempo que está cheio de portugueses, que é Angola, que não é um país fácil, é um país bastante diferente de Portugal, longe, e encontrei-me com não sei quantos portugueses imigrantes e que não têm a mais pequena perspectiva de regressar ao seu país. Quanto muito mudam de país. Conheço não sei quantas pessoas da minha geração que estão a sair deste país e não vão voltar. Pessoas que estudaram, que estão preparadas e vão para outros países que as aproveitam. Eu não critico isso e acho normal. Agora, o que me faz confusão é que não haja nenhuma perspectiva de futuro e que os políticos, os governantes, não consigam sequer transmitir a menor confiança, porque não é depois no Facebook com umas... peço desculpa pela expressão, mas é umas patetices, que aquilo foi uma coisa verdadeiramente ridícula. Pronto, aconteceu, não sei. Não sei se é alguma agência de comunicação, se foi o Sr. Primeiro-Ministro que chegou a casa e resolveu fazer aquilo, mas tudo aquilo não está a correr bem. Quer dizer, qual é o objetivo real deste governo? Ou seja, temos um ajustamento, mas o que é que o governo pretende para o Estado? O que é que o governo pretende fazer em relação a todos os organismos que existem no Estado, em relação às autarquias? O que é que o governo pretende fazer no lado da despesa? Para além de se dizer umas coisas gerais, sem... É o que tem faltado nestas comunicaões, parece que há muita clareza no que diz respeito à receita, mas na despesa é tudo mais... É fácil, quer dizer, o Sr. Ministro das Finanças, não sei, ao princípio logo do seu mandato, disse qualquer coisa que era mais fácil ou mais rápida pelo lado da receita. Tem-se revelado que não tem sido mais rápido, não tem acontecido nada pelo lado da receita. Eu percebo e eu acho que é evidente que é difícil mudar um Estado de um dia para o outro, um Estado como o nosso, que é uma coisa absolutamente monstruosa, e de facto, mas era preferível que dissessem isso desde logo às pessoas, isto é muito difícil, mas vamos fazer, e até para isso que estamos a pedir mais tempo à Troika, mas não, nada disso acontece. Eu acho que tem que haver uma visão tem que haver mais política. O nosso Primeiro-Ministro tem que ser mais político, tem que tentar mobilizar as pessoas, não desmotivar. O que eu sinto no país hoje em dia é uma desmotivação total das pessoas. As pessoas estão absolutamente desmotivadas. Isto pode parecer filosofia, mas não é filosofia apenas. As pessoas têm que se sentir motivadas, têm que perceber para que é que isto serve. E, portanto, o Governo, com todas as dificuldades que isto tem, eu repito, não gostava de estar a fazer ser Ministro deste Governo, ser Primeiro-Ministro deste Governo. É uma tarefa árdua, muito árdua, mas quer dizer, ninguém os obrigou a fazer isso. Foi um caminho que o Dr. Pedro Passos Coelho supostamente foi delineado na sua cabeça, fez um percurso todo político, todo, parece que estava tudo pensado ao milímetro, derrubou, minou o caminho de um líder do PSD, de uma líder do PSD que estava e, portanto, ganhou o seu terreno no PSD, derrubou um governo que existia e que, portanto, tinha sido democraticamente eleito, e podemos questionar o timing, se foi bom, se foi mau, se tinha que ser, se não tinha que ser, mas pronto. E, portanto, deveria estar mais preparado e tem que estar mais preparado para saber transmitir uma mensagem clara aos portugueses, uma mensagem que lhes permita ver um futuro e que lhes permita perceber a realidade atual. Eu acho que isso tem faltado e eu acho que isso quebra acorda com a sociedade civil mais do que acorda entre os partidos, e é essa que eu estou mais preocupado, embora a possibilidade de não termos estabilidade política nos próximos tempos é de facto muito preocupante. E esta tentativa, João, de equilibrar os sacrifícios pelas várias camadas da sociedade, as medidas que foram anunciadas hoje por Vítor Gaspar para taxar os imóveis de luxo, os bens acima de 1 milhão de euros, são medidas que têm algum impacto ou estamos aqui no campo de... Depende se estivermos de óculos escuros ou não estivermos de óculos escuros. Se estivermos de óculos escuros não tem grande impacto porque a areia não bate nos olhos. Se tivermos seus óculos, tem impacto porque a areia bate nos olhos. Porque, de facto, enfim, eu nem percebo o que é que o Sr. Ministro pretende. Se é uma sobretaxa de IMI sobre as segundas casas ou sobre os imóveis,
pode fazê-lo, mas isso, o impacto no déficit deve ser uma coisa perfeitamente desprezível. No que diz respeito aos automóveis e, enfim, o que é que vai aumentar, afinal? Quantos aviões particulares é cá em Portugal? 3, 4, 10, 20, o que é isso? E é sobre a detenção, é sobre a aquisição. Isto não... Já ultrapassámos, de facto, aqui alguns limites. A primeira questão que se coloca, e neste momento era aquilo que eu gostava de perguntar ao Primeiro-Ministro, é o que é que o senhor andou a fazer desde que foi eleito? Porque se é de máquina de calcular na mão, ou de Excel no computador, a dizer falta aqui dinheiro, falta aqui dinheiro, falta aqui dinheiro, aumente-se este imposto, falta aqui dinheiro, aumente-se este outro imposto, isso eu também sou capaz de fazer. Qualquer um é capaz de fazer, desde que saiba fazer contas. Portanto, eu gostava muito de saber o que é que o Governo andou a fazer até agora, porque não vejo austeridade, não vejo reformas estruturais, não vejo, no terreno, não vejo nada. Falar, sim. Agora, tirando, ok, a lei do arrendamento, sim senhora, mas estamos para ver, a reforma da justiça estamos para ver, etc, etc. E depois não consigo perceber, escapa-me completamente à compreensão, mas se calhar sou de facto dos 99% de burros deste país, como é que de uma penada se deita a perder aquilo que até agora era a única coisa que nos diferenciava da Grécia, que era a estabilidade política e social. Embora relativamente à estabilidade social, me pareça que ainda não chegámos ao ponto de ebulição. Mas a estabilidade política ficou completamente posta em causa. O PS faria sempre oposição, concordo com o Francisco, mas talvez não pudesse fazer uma oposição feroz, como agora pode perfeitamente fazer. Está legitimado para o efeito. Se o próprio parceiro de coligação tem dúvidas sobre a bondade das medidas tomadas pelo Primeiro-Ministro, é caso para perguntar então o que é que se passa naquele governo. Mas não falam uns com os outros. Não se reúnem. O que... Mas, enfim, tirando a ironia e o ridículo da situação, aquilo que verdadeiramente preocupa depois disto tudo é que se eu não fosse português, se fosse alemão ou holandês e de repente olhasse para Portugal, depois do que aconteceu com a declaração do seu Primeiro-Ministro, eu de repente vi um país que está a começar a seguir os mesmos passos que a Grécia, que é um governo sozinho, a impor medidas impopulares e toda a gente contra. E isto não pode ter vai ter um triste fim, tem que ter um triste fim. Isto também é um sinal de que a Troika pode não ter aprendido. Tudo, pelo menos a lógica. Tem que haver alguma lógica nas medidas e sensatez e ninguém consegue perceber sequer a lógica. A questão é a tal, como dizia, a lógica do sacrifício tem que ter um fim. Isto é, nós fazemos sacrifícios para obter um determinado resultado. Eu poupo agora para consumir no futuro. Eu deixo de gastar agora para poder gozar no futuro. Eu pago mais impostos agora para as finanças públicas ficarem saneadas. Eu pago cada vez mais impostos e as finanças públicas estão cada vez piores. Há aqui qualquer coisa que não está a bater bem. Eu acho que há uma ideia um bocadinho também exagerada do Governo de que isto é um problema exclusivamente nosso e, portanto, meteram isso na cabeça e, portanto, não percebem também a realidade europeia. Aliás, houve decisões na semana passada que aparentemente até podem ajudar. E depois há esta ideia de que o ajustamento é nosso e tem que ser só nosso. E obviamente que nós temos imensos problemas nossos, mas há uma ideia muito quase religiosa de que é um problema absolutamente nosso. E depois esquecemos aquilo que temos que fazer também. E os movimentos que andam a existir na Europa, de Itália, de Espanha, e que levaram, de certa forma, a esta decisão do BCE. E nós não estamos nesses movimentos, estamos num movimento que, a meu ver, mais tarde ou mais cedo, é um movimento que não vai vencer. Portugal apostou pode parecer mais forte. Associar-se à Alemanha, sobretudo. Não, quer dizer, apostou a associar-se à Alemanha, claramente, quer dizer, parece aquele aluno que engraxa o professor e que fica a engraxá-lo, apesar do professor, enfim, ser às vezes um pouco odioso. E quer dizer, é preciso perceber de que lado é que estamos. Não vale a pena, não quer dizer que nós já todos sabemos os problemas que nós temos no nosso país, aquilo que erramos, mas é preciso perceber que esta receita não está realmente a resultar e não vai resultar e quero ver o que é que vai acontecer no próximo ano, se é que lá chegamos em termos políticos, não faço ideia, neste momento não faço ideia, quando se descobrir que isto não resultou e quando se descobrir
que verificar que o desemprego, como é evidente, não diminuiu por causa disso, porque nós temos uma realidade que não é bem assim. E se nós queremos incentivar as empresas exportadoras, nós queremos incentivar o investimento, então temos que fazer um choque realmente fiscal, não é reduzir, é reduzir se calhar em 15% a TSU, ou fazemos como a Irlanda, de que fazemos uma medida drástica de redução do IRC para as empresas multinacionais que se venham instalar em Portugal, por exemplo. Isso sim, quer dizer, isso sim tem deveria ter algum impacto. Mas é que o problema deste ter governo, um governo de esquerda como este. o problema deste governo é que neste momento é mais um dos problemas. Quer dizer, eu não sei, o PSD ou o Primeiro-Ministro, quer dizer, já não é nem social-democrata, já nem é liberal, consegue neste momento estar ali num imbróglio ideológico que eu confesso que não consigo perceber já. E eu acho que ele já não consegue nem agradar ao lado liberal do PSD, nem ao lado social-democrata do PSD. Quer dizer, pelo menos convinha agradar a esse. E, portanto, isto está muito, muito preocupante mesmo. Francisco França de Carvalho, João Espanha, certamente na próxima semana voltaremos a estes temas. Até lá, boa semana. Esperemos que não.